Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Raciocínio Lucrativo, aquele estudo de mercado, aquele review, aquele todo resumo do pregão que aconteceu hoje, tanto no mini índice, quanto no Forex, quanto no próprio mini dólar. E, cara, hoje foi um movimento daqueles turbulentos, viu? Sabe por quê? Quarta-feira, aquela quarta-feira explosiva, né? Aquela quarta-feira gigante aí, devido a algumas movimentações e algumas notícias, algumas tomadas de decisões aí importantíssimas. Hoje o gráfico deu uma mexida, mas vocês sabiam já ontem que isso poderia acontecer porque tinha muita liquidez e muita movimentação aí a ser capturada, né? Muito dinheiro ali parado, desinformado, dinheiro ali que não tem de fato orientação nenhuma. Mas antes de mais nada, vai na descrição, tem a comunidade. Cara, vou participar mais também da comunidade para deixar vocês bem atentos a possíveis movimentações ali no dia a dia. Cara, vai ser bem bacana. Então entra aí. Sem mais delongas, vamos lá, né? Então, lembra que eu comentei com vocês a respeito da movimentação que estava acontecendo, que existia um equal lows ali para ser capturado? Exatamente, foi o que aconteceu, né? Esse equal lows foi capturado, ele faz um boys ali para baixo, nosso queridíssimo Ibov. Vou até colocar no tempo gráfico, opa, deixa eu voltar aqui, no tempo gráfico de 1 hora, para poder ver melhor aqui essa situação. E olha só que interessante, e inclusive foi o que aconteceu, perfeito, cara. Por isso que eu falei, galera, confirmação nesses movimentos de compra, porque ainda estamos num mercado altamente de queda, uma movimentação totalmente bearish, né? Um movimento dos ursos. E, cara, isso aqui estava muito nítido, muito claro, como eu falei ontem, né? Pessoal, preste atenção aí que o varejo gosta de operar o quê? Linha de tendência. E olha só o que aconteceu. Região de quê? De liquidez, ó. Região de liquidez nesse ponto, cara, não tem outra, né? Ele manipula para baixo, ele captura essa linha de tendência para baixo e captura para cima também, tá certo? E aí deixa muita gente desnorteado. Eu, particularmente, eu surfei um pouco desse movimento e eu vou mostrar para vocês. Foi uma compra que eu fiz exatamente nesse ponto, saí aqui e eu vou mostrar para vocês mini índice, né? Já que aqui é um movimento do próprio Ibov, né? A gente vê lá o derivativo do mini índice para poder entender. Agora que fez um boys aqui nessa estrutura, o que, que a gente tem? Nós temos um range, né? Nada mudou aqui nesse ponto, tá certo? A única coisa que eu quero trazer é justamente esse movimento para cá, tá certo? Que nós temos essa estrutura aqui, tá? Nós temos essa estrutura para poder trabalhar. Os pontos ali de interesse não mudam ainda, tem aquele imbalance para fechar ainda também, tem essa região de liquidez também, e aqui a gente já pode traçar uma liquidez que está sendo gerada dessa forma. Então fiquem atentos que isso aqui também é liquidez, cara. E essas liquidez elas são capturáveis e elas capturam aí e vocês vão ver, né? Nós estamos vendo aqui, vou até apagar aqui também, nós estamos vendo aqui um movimento que eu até comentei com vocês, eu disse, ó, pessoal, é interessante o quê? Que ele faça um boys aqui nesse movimento e aí ele estabeleça um topo para realmente mudar, né, o caráter dessa tendência, do flow. E é isso. Aqui a gente já tem um topo, né, fez esse fundo aqui que fez o boys, cara, perdendo esse topo aqui seria interessante, lógico, capturando também essa liquidez para retestar, para a gente fazer esse movimento de alta. É isso que eu quero, né? Que desejo. Mas o bicho danado só quer despencar, só quer cair, né? Até então é operar vendendo, entendeu? Até que mude de fato o caráter. Esse ponto aqui não confirma muita coisa, né? De fato, o choque que a gente espera para ter uma veracidade maior, realmente um movimento muito mais verídico e plausível, seria de fato ele capturar essa liquidez aqui também, inclusive desses topos aqui, ó. Porque se a gente for levar em consideração aqui no tempo gráfico maior, vamos ver um 4 horas, por exemplo, esse movimento do 4 horas, a gente tem um range muito maior estabelecido. Preste atenção. Esse topo aqui, ó, e esse fundo aqui é de fato o range todo. Essa região está exatamente nos 50%. Então, isso aqui é uma liquidez capturada. Então, quando ele captura essa liquidez aqui e ele chegar no movimento revertendo, o ideal era perder esse topo. Ó. Esse topo aqui é o melhor. Mas aí ele pode dar grandes movimentos, grandes chances aqui para você poder surfar esse ponto, né? Tanto na venda, né? Após a captura desse movimento, tanto na compra aqui também com alvo nessa estrutura, tá? Então fique atento nesses movimentos aí, porque, cara, isso aqui é o que seria muito melhor para a gente, já para poder dar um norte, né, para poder mudar toda essa estrutura aqui, a gente pensar em um possível mercado de alta, né, voltar para o mercado de alta. Então, o mercado bullish, o mercado dos touros, o bull market, é isso que a gente espera, né? Pô, muito massa surfar um movimento aí do bull market, mas ele está caindo, inclusive, pessoal, olha só que interessante, sempre olha à esquerda do gráfico, perceba que tem ainda regiões para alcançar, para buscar. Nós temos regiões aqui, ó, de interesse também.
entendeu? Para poder cair mais. Significa que ele vai cair tudo? Cara, o correto, né? Quanto mais embaixo, quanto mais ele vem nessa estrutura, cara, o preço fica mais descontado, né? E tende a entrar muito mais volume nessa região. Então você tem que ficar atento nesse ponto, tá? Mas ele pode reverter a qualquer momento. O que é que vai dizer que vai reverter? Vai ter os indícios claros para a gente poder fazer executar esse movimento de reversão, né? Vou colocar esse fundo como aqui, tá? Para poder ele trabalhar dessa forma, tranquilo? Então vamos lá para o mini índice, eu vou explicar os trades que eu fiz hoje. Ó, aqui nesse ponto, eu já estou aqui no gráfico, vou estar no gráfico de 15 minutos para vocês perceberem aqui como é que estava de fato a estrutura. Vou apagar também essas regiões. Lembra que eu marquei para vocês essas regiões de demanda aqui, ó? Essa é a região de demanda do preço. Inclusive, passei um trade aqui para poder, se o mercado abrisse em cima dele, fazer um scalp rápido, tá? E foi o que aconteceu. Quando ele chegou aqui nessa região, ele pagou ali 300 pontos, tá? Ele chegou pagando 300 pontos. Cadê? Foi exatamente aqui nesse ponto. Deixa eu dar uma olhadinha. 200 e pouco. Deixa eu ver quando ele abriu. Ah, não, foi. Foi esse movimento aqui, ó. Exatamente esse movimento aqui. Ele chegou ali a pagar. Foi bem interessante, cara. Ele sobe, ele toca aqui e paga muito, né? Entendeu? Então, quando ele volta, ele cai aqui nesse ponto, né? Ele chega aqui nessa região e ele chegou a pagar, acho que foi 300 pontos. Foi até mais um pouco, viu? Foi até mais um... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui, quero mostrar para vocês. Foi justamente esse trade aqui, ó. Foi exatamente esse trade aqui, ó. Ele toca aqui, ó, nessa região e ele chega a pagar 325 pontos, tá? Tava ali no candle de 15 minutos, né? No tempo gráfico de 15 minutos. Mas um trade aqui tava com risco-retorno muito favorável. O stop abaixo desse fundo, ou seja, um stop de 50 pontos, basicamente. Então, foi um trade de... Foi exatamente isso aqui, ó. Valia muito a pena esse trade, porque quando eu falo que é um trade de baixo risco, é justamente isso. E ele chegou a pagar 300 pontos. Então, foi um trade de 6 para 1. Então, foi bem top. Assim que abriu, já teve aluno que já bateu meta, porque isso aqui já foi passado. Então, foi bem interessante, foi top, tá? Então, foi, sem sombra de dúvida, foi um trade bem rápido. E aí já estava contextualizado, por quê? Porque era a captura desses fundos, ele tocou nessa região e foi pay puff, tá? Tava bem contextualizado a regiãozinha de demanda. E aí ele começa a cair, a despencar, né? Por quê? Porque de fato ele está capturando toda essa liquidez e o movimento, e eu tinha falado, né? Ó, isso aqui é liquidez, tá vendo? Ó, isso aqui é uma liquidez fortíssima. Quantas pessoas não estavam aqui? O varejo não estava vendendo aqui, mas é lógico que estavam vendendo aqui nessa região. Então foi o que aconteceu. Ele captura o movimento todo para baixo, tá? Faz um teste nessa região, ele executa esse teste, depois ele sobe capturando tudo, entendeu? E aí foi aqui que um trade aqui eu peguei exatamente nesse ponto, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu peguei um trade exatamente nesse ponto aqui, exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá? E aí o que é que ele faz? Ele me tirou aqui no tempo gráfico de 1 minuto. O que é que ele faz? Ele faz um movimento que ele chega nesse ponto, tá? Ele mitiga toda essa região. Meu stop ficou muito curto, muito barato. Quando ele vier, que ele veio, que retestou esse ponto, eu peguei o trade aqui. Quando ele fez esse movimento, que retestou, que perdeu o topo, eu coloquei no break-even. Por quê? Porque esse horário já era 2h55. 3 horas, essa é uma notícia muito importante, justamente por conta desse movimento, ó. Então, quando eu coloquei no break-even, que ele subiu até um pouquinho mais acima aqui, ele já não deu chance. Eu fiquei só olhando pro relógio. Quando ele voltou, ele já tirou logo. Entendeu? E quando ele voltou, eu tava com a ordem pendurada aqui, cara, ó. Exatamente no início desse order block. Exatamente aqui, ó. No início dele aqui, ó. Então, o meu stop estava abaixo desse fundo, estava dando 125 pontos, mas eu mantive meus 150 pontos. E essa ordem foi acionada. Inclusive, diante dessa... Cara, tocou que eu nem vi, entendeu? Então, esse trade aqui foi um trade que eu saí no zero, tá certo? E esse outro, né, que era aqui na base mesmo. E esse outro bateu meu take lá, exatamente aqui nesse topo, ó. Meu take estava aqui nesse order block, exatamente aqui nesse order block. E foi aqui que, de fato, ele chegou a alcançar, bater o take. Cara, foi muito rápido, foi um trade muito rápido. Inclusive, quando ele começou a devolver aqui, ó, devolveu, ele veio retestar nesse ponto, né? E aí ele chegou naquele movimento, no ponto específico, no trade, que foi o alvo ali que eu tinha estabelecido. Então foi um trade muito top, bem tranquilo, e foi bem massa. Ah, outra coisa também, antes de qualquer coisa, eu tinha pego um trade aqui, ó, exatamente nessa região, ó. Exatamente nessa região, eu tinha pego um trade aí, deixa eu ver, exatamente aqui. Eu acredito que foi aqui nesse ponto.
Deixa eu ver. Ah, não, foi aqui, ó, exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá? De acordo com essa indução que estava rolando aqui, foi um trade que eu peguei exatamente ali e fui estopado, beleza? Tomei esse primeiro stop aí, e aí eu fiquei aguardando, né, o movimento ficar bem mais favorável, ficar bem mais claro. E aí foi quando ele faz uma mudança de caráter aqui nesse ponto, tá certo? Ele muda o caráter, né, uma mudança interna aqui da estrutura menor, tá certo? E aí ele volta, e quando ele volta nesse reteste, eu faço esse trade. Aí, aqui pra frente, cara, aí eu fiquei, graças a Deus, ficou bom, saí positivo, né, no mercado hoje, mas foi um mercado meio turbulento, porque essa volatilidade, meu irmão, foi muita doideira, né? E aí depois ele retesta e aí ele explode para cima. Eu já não queria mais ficar nesse movimento, porque de fato, eu sabendo que tinha essa estrutura, né, que o boy seria esse, o alvo seria lá em cima, mas de acordo com essa volatilidade, o mercado mexeu muito. Então eu decidi ficar olhando mesmo, tá? Porque esse alvo ele poderia ser claramente aqui, entendeu? Seria um trade ali de 1.430 pontos, muito rápido, muito nítido, porém eu estava contra o movimento, tá certo? Lembra que eu falo para vocês, cara, ó, se vocês estão contra o movimento, vocês vão gerar expectativa de um alvo, depende da estrutura, lógico, também do contexto. Mas sempre que tiver contra o movimento, o seu alvo vai ser sempre dentro dessa estrutura, entendeu? Sempre da estrutura anterior. E muitas vezes ele faz um movimento assim, faz um boss aqui nessa situação, por exemplo, aí você tem um alvo dentro dessa estrutura, porque é a subestrutura que você está surfando. Então ele vai mitigar onde? Vai mitigar essa estrutura e vai jogar o preço para baixo de novo. Então ele vai estar exatamente executando esse movimento. Então, para mim, é muito mais confortável colocar o stop e o take, né, dentro dessa estrutura e pronto. E outra coisa, o meu stop aqui foi de 100 pontos, tá? Foi de 100 pontos, exatamente. Aqui nesse. Cara, ó, eu peguei esse trade aqui e ficou 100. Tava aqui mais ou menos. Foi 120 pontos, ó. Lembrei agora, 120 pontos. E o meu alvo tava aqui, ó, dentro desse movimento, dentro dessa estrutura. E aí ele me estopou aqui. Exatamente, foram esses três traders aí que aconteceram. Beleza? Então foi o que eu fiz. Deixei meu take dentro dessa estrutura. Por quê? Porque essa estrutura aqui eu não sabia. Ele poderia gerar um pouco mais de liquidez, retestar, buscar mais lá abaixo, ou fazer um movimento, jogando o movimento para baixo, que foi o que aconteceu, e me tirar do trade. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Agora com esse boss para baixo, segue a mesma movimentação. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem o que é que está sendo feito aqui, né? Já que ele faz um boss nessa estrutura, da estrutura maior, ele quebra essa estrutura aqui, porém ele gera uma liquidez aqui, ó. Isso aqui é uma liquidez que ainda, embora ela tenha sido capturada desse lado aqui, ó, nesse ponto, tá certo? O que é que você precisa entender? Que aqui também existe uma manipulação, ele pode querer subir tudo e mitigar essa região. Então, já que o gráfico, né, o movimento, ele rompe esse ponto para baixo aí, deixa eu colocar numa hora aqui para ficar mais nítido. Eu gosto de estar sempre pegando as regiões, os range muito, digamos assim, mais favoráveis, né? Esse ponto aqui, você percebe que esse movimento é um movimento ainda que não está mitigando tanto quanto, né? Então a gente espera uma movimentação aí, não tem uma referência, tá totalmente à esquerda do gráfico, né? Toda essa região. Então é importante que a gente aguarde o quê? Uma confirmação, uma mudança desse flow, né? Então ele pode sim chegar nessa região, isso aqui está trabalhando como indução ainda, aqui ainda tem order block e região tudo acima aí também trabalhando como tudo que está marcado, né? Então esse range aqui é o range que está sendo estabelecido. Felipe, eu posso considerar esse range menor? Cara, pode, mas eu acredito que seria interessante você estar trabalhando com essa estrutura, tá? Com essa estrutura, porque de fato é o que eu aguardo que o movimento faça, para não estar fazendo o trade aí à torta e à direita. Tranquilo? Então essa região de extremidade foi estabelecida, né? Que foi um boss, foi feito anteriormente, e aqui foi mais um. Então ele faz um movimento dessa quebra de estrutura. Aqui também a gente também tem um boss, né? Foi feito um boss, inclusive nesse 1 hora também ele perde para baixa. Então no 15 minutos a gente tem, porque tem muita gente que fala, ah, mas eu posso considerar esse range aqui? Pode, tranquilo, mas aí até então você não sabe se aqui de fato vai ser estabelecido esse fundo, entendeu? Então ele pode ser que ele venha induzir algum ponto aqui e venha cair mais. Então você tem que ficar atento porque você tem que estar sempre, pô, tá caindo o mercado, né? O que é que você faz? Espera por venda. Mas você pode comprar aqui até o ponto de venda também. Então é muito relativo, você tem que entender, tá? Então
aguarda essa movimentação. Até então, é interessante que ele de fato capture essa liquidez e perca esse topo, né? Mas, como vocês podem ver aí, de fato ainda está trabalhando abaixo da região de 50%, então isso pode ser uma indução para cair mais o preço. Então fique atento em relação a essa movimentação. Nada está confirmado, beleza? Só confirma quando de fato muda o flow mesmo. Tranquilo? Então tem essas regiões aí e é o que tem para amanhã, né? Esses pontos, tá certo? Deixa eu ver aqui. O dólar, olha só o dólar. O dólar foi bem interessante também, ó. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha que capturar essa liquidez acima e depois ele jogar o preço para baixo? Tava nítido, né? Por quê? Porque ele está mitigando o range, inclusive fez um padrão em AMD, né, que a gente chama, que aí ele tocou lá naquele ponto, cara, despencou. Inclusive deu oportunidade de reteste. Esse trade aqui foi bem top também, ó, lá embaixo, tá certo? Então, um trade muito bacana também, que pagou ali 50 pontos, um stop de 30, tá? De 3, perdão. Stop de 3, um alvo de 50 pontos, um trade de 16, quase 17 para 1. Então, muito top também, ó. Ele chegou a capturar. Já que ele faz um movimento agora para baixo e ele perde esse fundo, tá certo? Vale lembrar que ele está fazendo um movimento aqui, ó, que ele veio a capturar essa região, é uma liquidez que foi capturada aqui nesse ponto. Ele chegou próximo, né, na próxima região de demanda que eu tinha marcado aqui também. Ele está respondendo esse movimento. Então aqui o que, que a gente tem? A gente tem um novo range. Nós temos um novo range estabelecido aqui, ó, tá certo? Nesse movimento. Eu vou pegar ele todo aqui, ó, no 15 minutos. E o que é que tem aqui nessa região? Você precisa ficar atento em quê? Tem que ficar atento nessa região aqui, ó, nesse imbalance, tá certo? E você também tem esse order block. Lembre-se, esse movimento aqui tá muito com cara de quê? De indução, né? Perceba que ele vem acima dos 50% ao range onde tal. Captura essa liquidez, para na próxima região de demanda e está subindo. Entendeu? Então ele pode sim querer perder esse topo. Então muito cuidado nessa região, nesse ponto, tá certo? Então preste atenção nessa estrutura para não fazer besteira. EURUSD. EURUSD, como é que tá a questão do EURUSD? Ó, mitigou aqui e tá pronto. EURUSD. Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não, né? Tá tudo ok aqui. Bom, show de bola. Perceba que parou no 50%, né? Fechou no 50%. E de fato foi isso que aconteceu. EURUSD não acionou gatilho nenhum, né, pessoal, de, de venda, né, nesse ponto. Ó, perceba que essa estrutura que eu falei, que era perder esse topo, ele perde, mas tampouco ele vem abaixo dessa região. Olha só que interessante, deixa eu só tirar isso daqui. Ele perde esse topo, mas tampouco ele faz um movimento de perca, né, desse fundo para poder fazer um reteste. É justamente esse tipo de movimento que é interessante você aguardar. Então, a partir de agora, o que é que ele tem? Ele chegou na região de demanda, perdão, de oferta muito importante lá do 4 horas, no order block à esquerda do gráfico. Então, o que é que a gente tem? A gente tem estabelecido a mesma coisa, mesmo range. E agora, inclusive com um imbalance gigante, né? Olha só que imbalance aqui desses 15 minutos. Tem essa região de demanda, tem essa região de demanda também. O que eu gosto dessa aqui, ó. E essa região de demanda, tá? Então, esse é o range que está sendo estabelecido. E aí é importante você entender que qualquer movimento aqui que ele vier a perder, tá? Ou renovar esse topo, estabelecer um novo fundo, na verdade. Ele vai validar, por exemplo, o order block para poder fazer um movimento e cair como alvo vai ter essa região também. O GBP-USD ele chega a capturar aquela liquidez que eu falei, por isso que eu falei, cuidado, isso aqui é região de interesse? Mas não confirma nada. Então, cuidado, né? Inclusive, ele chega lá no próximo order block também, captura aquela liquidez e joga o preço para baixo, fazendo assim com que você tenha uma percepção aqui de um alvo, de um take aqui nesse movimento. Agora que ele capturou, né, perceba que é o seguinte, ó, tem um topo e agora tem um fundo estabelecido. É importante que ele faça o que agora? Que ele venha perder esse fundo, reteste essa região e caia para capturar toda essa liquidez. Esse é um movimento que está bem interessante aí para o GBP USD, tá certo? Então fiquem atentos em relação a isso. Inclusive aqui tem uma liquidez bem interessante para poder capturar. Então esse movimento é um movimento que é interessante para poder aguardar o movimento. Então quando ele perder esse fundo, vai ser estabelecido esse novo range e aí você pega e aí opera nas regiões de premium, nesse ponto, tá certo? Acima dessa movimentação. Caso ele faça isso aqui, nesse caso, você começa a marcar ali as order blocks e aí procura gatilhos de venda.
no cenário micro, beleza? Show de bola? É isso aí, pessoal. E o DXY eu tenho até marcado aqui uma região, olha, queda. Então ele está chegando numa região também importante. Então fiquem atentos. Ele está fechando o imbalance agora, nesse ponto. Perceba que de todo esse range que está sendo estabelecido aqui, ó, toda essa estrutura, ele está chegando agora nessas regiões de que? De desconto. Então ele tem mercado a cair aqui, pode cair para poder fazer uma movimentação. Então fique atento em relação a esse ponto, tá certo? Então, quando o DXY tem uma correlação entre essas paridades que eu falei, então, como ele está caindo, o mercado lá está subindo. Presta atenção, GBPUSD, USD. Então, agora que ele está chegando em um ponto de parada, muito provavelmente já está próximo do GBP e do USD começar a cair. Então, fiquem atentos aí, beleza? Gostaram do review de hoje? Top, né? Tá maravilhoso. Eu tô gostando. O que, é que você tá falando aí? O que, é que você tá gostando? Deixa nos comentários aí, porque tá bacana, tá top, beleza? Então, ó, um beijo no coração de todos. Pra cima, viu, galera? Eu quero ver todo mundo aí ganhando dinheiro, fazendo aí uns trades top, 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 top. E é isso, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos. Até amanhã, até a próxima. Valeu!